Pessoal, só antes de começar o vídeo, eu queria passar aqui para agradecer todo mundo que conseguiu parar um tempinho para assistir o meu primeiro vídeo, que deixou um comentário, que me mandou uma mensagem. Então, muito obrigado mesmo. Todo o apoio de vocês é muito importante, seja para mim pessoalmente, seja para o canal, seja para esse projeto. E eu espero que vocês continuem comigo nessa. Então, vamos pro vídeo, deixa aqui o curtir, se inscreve e tal. É muito importante para mim. Me segue no Instagram, TikTok, todas as redes estão linkadas também em todas as minhas outras redes, seja aqui, ou no Instagram e tudo mais. Belezinha? Muito obrigado. Valeu. É no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. O ano era 1938, quando o pesquisador e historiador Johann Huizinga publica o livro que viria a ser o pontapé inicial no estudo de jogos e, futuramente, do game design. Ele publica nesse ano o Homo Ludens, propondo uma nova nomenclatura à espécie humana, antes chamada de Homo sapiens, depois Homo faber. Ele trazia o Homo Ludens com uma nomenclatura tão importante, tão adequada quanto os outros dois. Antes disso, os jogos eram tidos apenas como brincadeiras, algo que pertencia apenas à primeira idade dos seres humanos. Para Huizinga, os jogos eles são inatos à vida. Eles fazem parte dos homens e dos animais. Ninguém nos ensina a brincar. Nós já nascemos sabendo e querendo jogar, sendo dessa forma o jogo anterior até mesmo à cultura que, através dele, se desenvolve. Eu sou Túlio Franco, sejam bem-vindos ao Lobby, e hoje o papo é um pouco mais cabeça sobre como os jogos estão e sempre estarão presentes em nossas vidas. Hoje então traz a classificação do que viria a ser o jogo, sendo uma atividade descolada na nossa vida normal. Atividade essa improdutiva e inútil, tendo como finalidade apenas o próprio jogo. Atividade essa que possui um conjunto de regras. Regras essas que são aplicadas a todos os jogadores, que assumem essas regras de maneira voluntária. Ninguém pode ser obrigado a jogar o jogo. Essa atividade ela também deve ter um tempo e um espaço definidos para ter seu início, meio e fim. Quando tem esses pilares estabelecidos, cria-se um círculo mágico, delimitando a fronteira do que é vida real e do que faz parte do jogo, faz parte do lúdico. Aonde, dentro desse círculo, a fantasia e suas regras passam a valer. É dentro desse círculo onde vivemos aventuras épicas com nossos amigos em mesas RPG. E peões e cartas deixam de ser simples objetos e passam a ser reais, tendo um outro significado. Além disso, os jogos eles são imprevisíveis. Nós jogamos justamente para descobrir o que vai acontecer. Mas, acima de tudo, os jogos são principalmente divertidos, mesmo que evoquem sentimentos contrários ao que temos padrão de diversão, como por exemplo medo, raiva, ansiedade e até mesmo a própria seriedade. Huizinga então traz uma teoria de que quando nós pegamos esses elementos do círculo mágico e damos outra finalidade para eles, elevamos esses elementos para fora do círculo mágico, temos a criação de conceitos abstratos de nossa cultura. Dessa forma, jogos que interpretavam a natureza e o desconhecido dão origem a rituais. Povos antigos jogavam para pedir chuva, para pedir boas colheitas ou até mesmo acalmar a ira dos deuses. Antigas civilizações também jogavam jogos chamados de agonísticos, sendo esses jogos competitivos para aprovação de força e determinações hierárquicas na sociedade. Artistas utilizam-se do jogo de palavras e de outros elementos visuais para criar belas composições de sua visão do mundo. Mesmo contrariando as regras do que seria perfeito, continuam criando, continuam sendo lúdicos. 20 anos depois do Homo Ludens, Roger Caillois, em 1958, resgata a obra de Huizinga. E, apesar de ser contrária à sua ideia de formação de cultura, ele traz novas classificações dos tipos de jogos que encontramos na sociedade, começando pelos jogos de agon, os jogos agonísticos de competição, onde a regra é simétrica e é igual para todos os jogadores, tendo somente a diferença na própria habilidade dos mesmos. Esses jogos eles estão livres de qualquer interferência de sorte. Dando exemplo atual de esportes competitivos e ligas desses esportes. Depois então temos os jogos de aleia, os jogos de acaso, onde a sorte é quem tem o controle de todo o processo do jogo. E por mais que os jogadores tenham habilidades, não tem como ignorar o elemento do acaso no jogo. Exemplo da grande maioria dos jogos de tabuleiro. Mesmo que pouco, muitos deles possuem elementos de aleia durante o jogo. E podemos citar jogos de azar ou até mesmo poker, que mesmo sabendo jogar e tendo jogadores profissionais, a sorte ainda implica diretamente no resultado do jogo. Após isso temos jogos de Enix, os jogos de vertigem, onde os jogadores vão buscar uma perturbação de sua estabilidade e percepção, buscando picos de adrenalina, como por exemplo esportes radicais, ou até mesmo pular de paraquedas ou bungee jump. E por último temos os jogos de mimesis, os jogos de máscaras, onde os jogadores assumem uma persona. Para Caillois,
esse tipo de jogo era o mais sensível e o mais perigoso para a sociedade. Porque uma vez que o jogador estava no papel de outra persona, ele não poderia sofrer as consequências de seus atos pela vida real, assim que o jogo acabasse. E o mundo e a sociedade avançam, e os jogos vão se adaptando a essa evolução, mas nunca deixam a sua verdadeira essência, a diversão, o lúdico. O círculo mágico então passa para o digital e abre um novo universo para nós jogadores. Os jogos nos dão avatares e nos permitem criar e vivenciar histórias e outras vidas que na nossa vida real seria impossível. Em volta desses jogos que criam-se comunidades, grupos de pessoas que vivenciam a mesma experiência e através dessa experiência criam-se laços com outras pessoas, pessoas apaixonadas que validam esses seus sentimentos, enquanto que outros que estão fora do círculo mágico não conseguem entender o tamanho dessa paixão. Os jogos são experiências coletivas de pessoas apaixonadas, apaixonadas por criar histórias que, mesmo que descoladas de nossa vida real, se tornam parte dela. Nós levamos essas experiências, ensinamentos e momentos para a nossa vida. Os jogos são a base para a nossa imaginação e criação. Somos tantos aqueles que criam quanto aqueles que jogam. Somos tanto Homo Faber quanto somos Homo Ludens. E que nós nunca paremos de jogar. E agora, qual que vai ser o próximo jogo?